Meu nome é Manuel Júlio Cordeiro da Silva Pereira. Em Portugal temos sempre nomes grandes. Tenho 38 anos, sou de Portugal. Nasci na zona mais sul de Portugal, que é o Algarve, em Faro. Com 2 anos fui para Setúbal e desde os meus 2 anos até entrar no futebol profissional, estive em Setúbal, que é a cidade de onde eu sou. Então, em Portugal existe muito uma cultura também de treinadores que vêm da parte de universidades e como eu não tinha muita qualidade com os pés e tinha mais qualidade na parte da escola, era bom aluno, sempre foi uma paixão o futebol e então comecei desde os meus 14 anos, acho eu que foi a primeira vez que eu me lembro de pensar que queria ser treinador de futebol. E então fiz o estudo todo, entrei na universidade em Portugal que têm saído vários treinadores, o Carlos de Queiroz, José Mourinho, entre muitos outros que foram lá formados e foi o meu percurso. Entretanto, como sou de Setúbal, fiz o meu estágio no Vitória de Setúbal e trabalhei lá durante 5 anos. Depois tive a oportunidade de mudar-me para Lisboa, para o Belenenses, que é um clube também da primeira divisão. Na altura estava na primeira divisão. Em Lisboa, trabalhei 2 anos no Belenenses, sempre como treinador principal do Sub-19, que é a segunda equipe em Portugal. E depois, no meu segundo ano, como tive treinador dos júniores do Belenenses, o Paulo conheceu-me porque ele precisava de uma pessoa para trabalhar com ele na Hungria, na altura ele estava na Hungria, e convidou-me para lá estar uma semana com ele para me conhecer, para perceber o que é que eu pensava do futebol. E durante uma semana estive lá sempre com ele a aprender algumas coisas, mas muito mais ele a ouvir aquilo que eu pensava. E depois dessa semana ele convidou-me para trabalhar com ele na Hungria, no Videoton. Trabalhei 1 ano com ele no Videoton e desde aí depois estive sempre a seguir o caminho com ele. Fizemos Videoton, fizemos Israel, Maccabi Tel Aviv, que foi um sítio maravilhoso. Depois fomos para a Suíça, Basileia. Depois do Basileia fizemos um bom trabalho, fomos campeões, oitavos de Champions League. Fomos para a Fiorentina, 2 anos de Fiorentina. Saímos para a China. Depois da China estivemos no Bordeaux durante 1 ano e meio, mais ou menos. Depois do Bordeaux, seleção da Polónia e finalmente Flamengo. Na nossa comissão técnica, acho que é comum a todos a parte de sermos bastante trabalhadores, ou seja, nenhum de nós é uma pessoa que vira cara ao trabalho. E esta é uma das características que nós temos e que tem estado em toda a minha vida, porque não sendo jogador profissional de futebol, chegar a um nível alto, é preciso trabalhar muito mais que toda a gente, para além de depois de desenvolveres em termos de conhecimento. Por isso sempre foi uma coisa que procurei imenso na minha carreira, foi nunca ver alguém que trabalhasse mais do que eu. Por isso essa é uma das coisas mais importantes que tenho comigo. Para além de ser trabalhador, tento ser, que é uma coisa muito minha, sou uma pessoa bem disposta. Também é outra coisa que nós no staff procuramos sempre ver o lado bom da vida, é uma coisa que também procuro sempre fazer em qualquer área e é um pilar da minha vida, é viver em função também daquilo que me faz feliz. E acho que estas duas chegam para mais ou menos definir aquilo que sou. Falando de passado apenas, não falando do que agora estamos a viver, o primeiro, como é óbvio, foi o Robert Lewandowski, porque na altura que nós trabalhámos com ele, o ano passado foi o expoente máximo do futebol, toda a gente olhava para ele com uma admiração grande pelos resultados que ele estava a conseguir em termos coletivos, em termos individuais, bateu um recorde do campeonato alemão que já existia desde o Gerhard Müller. E quando tu ouves falar de jogadores que estão no top mundial e toda a gente os reconhece, normalmente aquilo que acontece é nem sempre esperas que seja uma pessoa super dedicada, e foi uma surpresa enorme ver um dos jogadores que é considerado, se calhar, na altura, o melhor avançado do mundo, naquele momento, ser a pessoa que no treino mais trabalhava, ser a pessoa que fora do treino mais trabalhava. E essa faz-nos ver que esse é o caminho para qualquer jogador, para qualquer profissional, para qualquer profissão, para qualquer coisa,
É não deixar que ninguém trabalhe mais do que nós. Mesmo quando chegamos ao topo, é muito fácil chegar ao topo um dia e cair. E foi um exemplo que aprendi ao longo de toda a minha vida e com este expoente máximo do futebol foi bastante evidente. Mas é de uma extrema importância teres no teu plantel jogadores que estão habituados a ganhar, que sabem o que é preciso hoje em dia fazer para ganhar. Porque muita gente pensa que ganhar basta querer, mas hoje em dia o querer, quando vais para campo, tens 11 jogadores que estão em campo que querem ganhar como tu queres. E aquilo que faz a diferença é aquilo que começas a fazer desde o primeiro dia. E todo esse trabalho que tu desenvolves desde o primeiro dia que entras no CT, até ao dia em que chegas ao primeiro jogo, ou até ao dia em que chegas a qualquer jogo, todo esse trabalho é que vai fazer a diferença. Porque depois, quando chega ao campo, quando chega ao jogo, toda a gente quer o mesmo ganhar. Não há nenhum jogador que queira menos que o outro hoje em dia. Por isso, essa capacidade de trabalho e os nossos jogadores que têm mais experiência, que passaram pela Europa, que conseguiram imensos títulos na carreira deles, todos eles já perceberam a importância deste fator, de chegar desde o primeiro dia, não é na semana antes de um jogo importante que se começa a trabalhar, começas a trabalhar no primeiro dia. E esses jogadores estão-nos a trazer, não é só nós dizermos, termos este exemplo no dia-a-dia, no treino, ajuda-nos imenso a passar também esta mensagem da importância que temos de, enquanto equipa, trabalhar para que o Flamengo consiga ter os resultados que quer ter. Paulo começou como um profissional que era o meu líder, passou a ter uma importância enorme na minha vida, mesmo em termos de amizade. A relação foi crescendo imenso, teve os seus momentos onde estávamos mais próximos a nível profissional e mais distantes a nível pessoal porque não nos conhecíamos, mas depois por aquilo que somos também enquanto pessoas, não sei se é por sermos os dois virgens de signo, se é por qualquer outra razão, temos muitas coisas que somos parecidos na vida, temos muitos gostos em comum, temos formas de estar na vida também bastante similares e isso ajuda bastante. Somos os dois muito frontais em tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, por isso nunca existiu momento em que existe quebra de confiança porque sempre fomos os dois muito frontais. Sempre que existia alguma coisa que um pensa, falávamos um com o outro sem nenhum problema. Eu reconhecer nele uma pessoa com a qual gosto de trabalhar enquanto líder porque é o primeiro a trabalhar muito e como eu também sou assim, ajuda bastante a não ter nenhum problema porque sei que os dois só queremos trabalhar, só queremos ganhar, só queremos dar o máximo pelo clube o qual representamos e não existe nada mais a não ser isso. Passamos por equipas que lutam para ser campeões. Já passamos por equipas que procuram construir um projeto, já passamos por equipas que estão a um nível muito alto, mas sabem que vai ser muito difícil ser campeões, mas estão num nível muito próximo para isso. Já passamos também por uma seleção. Todas estas realidades no futebol profissional fazem-nos crescer imenso, fazem-nos ver diferentes mentalidades e claro que é mais similar a trabalhar no Flamengo e trabalhar em clubes como foi na altura o Maccabi Tel Aviv, como foi o Basileia, que foram os dois clubes que nós conseguimos trabalhar, que lutavam para ser campeões e essa proximidade e conseguirmos esse objetivo traz-nos o saber do que é preciso fazer para ser campeões. E nós queremos trazer a nossa experiência para este grupo, para ajudar um grupo que também já conseguiu conquistar tudo no futebol brasileiro e na América do Sul, juntar estes dois lados, nós enquanto comissão técnica e eles enquanto jogadores e toda a estrutura que existe no Flamengo, é aquilo que nós, em primeiro lugar, queremos fazer, juntar estes três lados, mais a importância que temos de ter a maior torcida do mundo, juntar tudo isto e voltar a ter um Flamengo conquistador. Ninguém hoje em dia, ninguém consegue ganhar o que quer que seja se não trabalhar mais que os outros. Mas acreditamos que temos os melhores jogadores, mas isso não vai ser suficiente nunca para nós conseguirmos ganhar o que quer que seja, porque no dia em que, basta um dia que nós não trabalhamos o suficiente, as outras equipas vão estar a trabalhar mais e vão conseguir fazer alguma coisa melhor do que nós. Outro aspecto que nós queremos passar para os jogadores é a importância de trabalhar com uma direção, é importante nós sabermos onde é que queremos chegar, é importante nós sabermos que objetivos é que temos, é importante nós sabermos o que é que temos que fazer para chegar às vitórias. E então esse também é um aspecto muito importante para nós, para passar para os jogadores. E depois outra coisa que nós temos enquanto comissão técnica é a nossa união
que é uma coisa extremamente importante também, os jogadores perceberem que isso existe, é a nossa união só para um objetivo, para o Flamengo ter os objetivos que quer. Porque no dia em que uma pessoa trabalhar para ela, vai ser o primeiro dia em que estamos a trabalhar com menos um. Temos que todos trabalhar sempre para o clube, porque o clube é mais importante do que qualquer indivíduo. O Flamengo é mais importante do que qualquer jogador, o Flamengo é mais importante do que qualquer treinador, o Flamengo é mais importante do que qualquer dirigente. É o Flamengo para o qual nós temos todos que trabalhar. E essa é uma coisa que nós, no dia a dia, tentamos fazer ver, que é tirar o nosso ego, e só existimos no futebol para que o Flamengo consiga ter os resultados que todos os adeptos merecem ter. Bem, eu quando era jovem, a minha geração ainda apanhou a Romário, e apanhou o ano em que o Romário, considerado o melhor jogador do mundo, e volta para o Flamengo. Como eu cresci em Portugal, principalmente o Carlos Moser foi um jogador que me lembra bastante, e sabemos bem que tinham passado, porque já na altura adorava futebol, que tinham passado de Flamengo. Depois o Adriano também foi um jogador que influenciou muito, porque é daqueles que mais me lembra em jogo. Português, que é a minha língua materna, espanhol, porque nós no nosso staff temos espanhóis, e ao início, quando nós começámos a trabalhar juntos, se não falássemos espanhol, castelhano, eles não iam entender, por isso depois desenvolvi o espanhol também. Francês estudei na escola em Portugal, estudamos também o francês, por isso também o francês. Inglês, a minha mãe é professora de inglês, em Portugal não existe nada dobrado, só é tudo na língua original, por isso quando vemos um filme em inglês, na escola começas a estudar inglês desde os teus 5 anos, 6 anos, às vezes até antes, por isso também o inglês. Trabalhei 2 anos em Itália, por isso também o italiano também fluente, e um do staff também é italiano, e nós criámos uma proximidade muito grande, eu e o Cosimo. Somos muito amigos, fazemos também muitas coisas fora. Por isso, quando estou com ele, falo sempre italiano. E depois, a minha mulher é alemã, por isso também o alemão também é uma língua que consigo entender bem, e falar o vocabulário ativo é ligeiramente mais difícil, mas também consigo desenrascar no alemão, porque se não ouvir a mulher a falar no que é que ela diz na língua dela, depois temos problemas. Por isso tive que também começar a aprender o alemão. São essas as línguas. Quando eu era adolescente, foi uma influência enorme na minha vida, porque estava a crescer naquela fase em que tu és mais irreverente. E o Gabriel, na altura, tinha lançado os 3 primeiros álbuns dele, que foram mais ou menos seguidos, e era uma pessoa que eu ouvia bastante, que admiro bastante, e ainda ouço bastante também. Por isso, o contacto mais forte com o Brasil que tive foi desde os meus 12 anos, até foi dos primeiros concertos que eu vi ao vivo, foi Gabriel Pensador em Portugal. E é curioso porque ele também é um rubro-negro do coração. O primeiro lado fora dos campos é a família. A minha família sou eu, a minha mulher e os meus cães. Esse vai ser um dos lados que de certeza que me vem, é passear na praia, quando está fora do tempo de trabalho, com os meus cães e com a minha mulher. Outro hobby que tenho é o CrossFit. Já estou inscrito aqui numa box, é uma coisa que gosto imenso de fazer, porque para além da nossa mente estar ocupada, principalmente para nós, na nossa forma de trabalhar e o trabalho que temos, muitas vezes a forma de libertar o stress, para além de estar com a família, é libertarmos alguma energia que temos, porque somos todos novos, praticamos todos desporto toda a nossa vida, e o CrossFit é uma coisa que me deu uma paixão muito grande. Tenho uma particularidade, que sou vegano, e serão muitos os restaurantes que irei visitar com esta área, porque restaurantes, música, cinema, teatro, são paixões que tenho. CrossFit, fazer desporto, animais, será os meus hobbies e as minhas paixões. Bem, a única coisa que posso deixar é que, da nossa parte e da minha parte, ninguém irá trabalhar mais do que eu para dar alegrias a todos os adeptos. Essa é a única coisa que nós podemos prometer, é a única coisa que eu quero fazer todos os dias, é poder trabalhar mais do que qualquer outra comissão técnica para poder dar alegria a
todos os adeptos que nós temos e juntos conseguirmos aquilo que nós queremos, que são os títulos.